Olá, tudo bem? Você se sente frustrado por não conseguir lembrar o que estudou? Ou se o teu cérebro te sabota na hora daquela prova, te dá aquele branco? Se você respondeu sim para uma dessas duas perguntas, então esse vídeo que eu estou fazendo agora é para você. Eu me chamo Jalvis Nicásio, eu sou desenvolvedor de sistemas e sou professor de informática há mais de 20 anos. E durante esse tempo, como professor de informática, eu já vi várias vezes o aluno, no momento da prova, se frustrar, né, porque não está conseguindo lembrar daquilo que estudou na hora de responder uma questão. E é por isso que nesse vídeo eu vou trazer um pouco de informação sobre como o nosso cérebro, como a nossa memória, na verdade, funciona, para a gente poder entender melhor e a partir daí, nos próximos vídeos, porque senão isso aqui vai ficar muito longo, nós vamos discutir um pouco sobre técnicas, uma vez que nós sabemos como nossa memória funciona, então que técnicas nós podemos utilizar para tentar auxiliar essa retenção do conhecimento em nossa memória. Então, partiu, vamos começar. Então, eu começo aqui relembrando o que nós falamos no vídeo passado. Nós falamos um pouco sobre cognição. Se você ainda não viu o vídeo passado, então eu vou deixar em algum lugar aqui um card para que você possa retornar para aquele primeiro vídeo e relembrar essa informação que eu trouxe lá. E o que é a cognição, né? A cognição é um processo, tá, da nossa mente, do nosso cérebro, para adquirir, para processar, para armazenar e para usar conhecimento. Esse usar aqui, entenda usar e reusar, usar e reutilizar sempre que ele for necessário. Para compreender melhor como funciona a nossa memória, né, os cientistas classificaram, né, e dividiram a nossa memória em dois grandes grupos, né, o grupo de memória de curto prazo e o grupo de memória de longo prazo. Nós vamos começar falando aqui um pouquinho sobre o que é a memória de curto prazo. Então, o que é a memória de curto prazo? Como o nome já diz, é a memória de curta duração, ela vai durar minutos ou segundos, dependendo da sua utilização. A função da memória de curto prazo é para atender tarefas imediatas. Por exemplo, eu preciso lembrar de um número de telefone enquanto eu estou discando aquele número. Então, essa memória vai armazenar esse número enquanto estou discando. No momento em que eu terminei de executar essa tarefa, de digitar aquele número no meu celular para poder falar com alguém, aquele número, aquela memória é apagada. Você não precisa mais reter aquela informação do telefone, porque ela já foi utilizada naquela tarefa. E existem diversos tipos de memória de curto prazo, mas eu separei aqui dois tipos que fazem muito sentido a gente compreender bem como eles funcionam. Então, vou puxar aqui um pouquinho para cá. Então, nós temos aqui a memória de trabalho, certo? A memória de trabalho. O que é essa memória de trabalho? O que é que ela faz? É uma memória que vai manipular e utilizar informações para realizar tarefas cognitivas complexas. Então, eu já falei anteriormente um pouquinho sobre o que é a cognição. Então, quando você tem uma tarefa complexa de cognição, o que seria uma tarefa complexa de cognição? Você precisa resolver um problema matemático, você precisa resolver um problema de física, você precisa escrever um algoritmo, você precisa tomar uma decisão que não é muito difícil. Isso são atividades mais complexas cognitivas. Então, essa memória de trabalho é utilizada justamente para armazenar esse conhecimento que você precisa naquele momento, na realização daquela tarefa. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, como o cálculo mental. Você vai fazer uma conta de cabeça. Então, você precisa armazenar informações sobre o resto de uma divisão, por exemplo, né? Vai armazenar informações para fazer somas de diversos números. Então, preciso guardar a informação de uma soma anterior para depois adicionar uma soma posterior. Fazer uma compreensão de texto também. Então, por exemplo, enquanto você está lendo um texto, se não houvesse a memória de trabalho que você guardasse na memória
aquilo que você acabou de ler, você não, enquanto o seu cérebro está processando o que você está lendo naquele momento, então você está lendo uma frase longa, por exemplo. Então você precisa armazenar o início da frase enquanto você está lendo o final da frase. Isso vai para a memória de trabalho, para que você consiga depois fazer uma compreensão do texto da frase como um todo, porque você ainda estava lendo aquela frase. Então é um outro exemplo de utilidade de uma memória de trabalho. Numa tomada de decisão, para preparar uma receita, você vai fazer uma receita para um bolo ou outra coisa, você precisa armazenar na memória de trabalho as quantidades, a ordem em que cada ingrediente vai entrar na receita, a temperatura do forno, etc. Então, toda essa informação que você vai precisar utilizar no momento que está fazendo aquela receita, ela vai para a memória de trabalho. Ou seja, nós podemos entender essa memória de trabalho como um castelo de cartas, onde cada carta é uma informação importante para aquela tarefa, né, de cognitiva complexa que você está tentando realizar, executar. Então, entenda essa memória de trabalho, resumidamente, como um castelo de cartas que você monta com essas informações. Um outro tipo de informação, de memória, que digo, é a memória imediata. Essa memória imediata é uma memória que ela vai responder a estímulos sensoriais. O que é um estímulo sensorial? Aquilo que você vê, aquilo que você sente, né? O que você sente na pele, o aroma que você está sentindo, o barulho que você está ouvindo, ou o som, a música que você está ouvindo. Então, isso tudo que tem a ver com os nossos sentidos sensoriais, né? Paladar também. Essa memória ela é ativada, ela é acionada nesse reconhecimento de estímulos. Então, ela é muito rápida, porque o nosso cérebro processa rapidamente o que é aquilo ali, né, para fazer aquele reconhecimento. Por exemplo, né, reconhecer objetos, olhar para um objeto e reconhecer o que ele é, isso não leva do que poucos segundos. Reconhecer sons, reconhecer sabores, reconhecer aromas e reconhecer rostos familiares também são funções básicas dessa memória. Então, ela está muito atrelada a esse reconhecimento de estímulos sensoriais. Eu dei outro exemplo aqui, que é o atravessar a rua. Por que você utiliza essa memória imediata nessa atividade de atravessar a rua? Eu sei que no momento que você atravessa a rua, você tem, já se ensina isso, né? Desde criança, que você tem que olhar para a rua, ver se não vem carro, né? A sua mãe, o seu pai, né, falam isso pra gente, né? Assim, olha, menino, antes de atravessar a rua, olhe para a direita, olhe para a esquerda, para olhar se não vem carro. Por que isso? Porque se estiver vindo o carro, você não pode atravessar a rua. E como eu reconheço se vem ou não vem carro? É a memória imediata. Eu preciso reconhecer se há um carro na pista, na rua que eu vou atravessar, se aquele carro está em movimento, se o movimento é um movimento de alta velocidade ou se é um movimento de baixa velocidade. Todas essas análises eu faço rapidamente e imediatamente. Depois que eu atravessar a rua, todas essas informações elas são apagadas porque você não precisa mais daquelas informações ali. Ok? Então, isso são exemplos de memória de curto prazo, né? E aí eu coloquei aqui nessa apresentação duas memórias de curto prazo que são muito importantes nessa questão da aprendizagem, principalmente a memória de trabalho. Então, para finalizar essa parte de memória de curto prazo, imagine a situação onde você está estudando, então isso exige foco, isso exige concentração, está tentando raciocinar dentro de uma tarefa cognitiva complexa, então está muito difícil, você está juntando todos os fatos, montando o seu castelo de cartas, e de repente o seu telefone toca uma notificação, e aí você sabe que pelo som essa notificação é lá do WhatsApp, né? Naquele momento que você recebeu aquela notificação, automaticamente o seu foco passou para o seu celular, você já se preocupou em ver aquela mensagem, e muito provavelmente todo esse castelo de cartas que você montou já desabou completamente. Você sabe aquela sensação de você vai voltar a estudar e você não se lembra onde parou?
onde é que eu estava mesmo, né? Aquela sensação. Então, é justamente isso, né? Então, a memória de trabalho, ela é rápida também. Então, se você está montando todo um conhecimento, toda uma lógica, né? Todo o seu baralho aí de castelo de cartas você está montando, né? Com aquelas informações. E, de repente, algo externo acontece, ativando algum estímulo sensorial, então, muito provavelmente, aquelas informações que estão na memória de trabalho vão se perder, né? Porque algo lhe chamou a atenção, né? E o seu foco mudou completamente agora para uma outra coisa. Então, esse é um exemplo para ficar claro como isso, né, pode afetar a nossa maneira de estudar e aquilo que nós estudamos e a maneira como retemos aquela informação. Então, enquanto a informação ainda está na memória de trabalho, ela não passou ainda para a memória de longo prazo. Então, você não pode dizer que finalizou o estudo, finalizou de fazer o estudo daquele conteúdo, daquele conhecimento que você está trabalhando. Ok? Entenderam isso aí? Então, vamos partir agora para a memória de longo prazo. Então, na memória de longo prazo, o que é a memória de longo prazo? É aquela memória que vai reter informações por um longo período. O que é um longo período? Pode reter informações por horas, sim. Reter informações por anos, dias e anos, sim. Pode reter informação pela vida toda, sim também. Então, essa memória de longo prazo é uma memória que vai nos permitir guardar informações e essa informação vai ser guardada por um bom tempo, seja por horas, seja por anos, seja pela vida toda. Tá? Então, qual é a função dessa memória de longo prazo? É reter experiências, reter conhecimentos e habilidades, né, que você vai adquirir ao longo de toda a sua vida. Ali você vai colecionar aquelas atividades, aquelas experiências e aqueles conhecimentos ao longo de toda uma vida, tá? E toda essa informação, ela é guardada, ela é armazenada em memória de longo prazo, em MLP. Vamos para as categorias da memória de longo prazo. Então, temos aqui a categoria de memória explícita, ou também conhecida como categoria declarativa. Deixa eu tentar abrir aqui. Preciso ampliar um pouquinho aqui para vocês conseguirem enxergar. Na categoria de memória declarativa, nós estamos falando de informações que podem ser expressas verbalmente. Então, há uma facilidade na categoria declarativa de você expressar verbalmente, colocar em palavras aquilo ali. Então, o que seria informações de memória explícita? Fatos. Quando você declara fatos, você coloca dentro de palavras, você cria frases, né, exprimindo fatos. É uma informação que vai para essa categoria de memória declarativa. Outro exemplo, eventos, né? Eventos que aconteceram ao longo da sua vida. Então, isso também vai para a sua memória explícita. Ou conceitos. Então, isso aí é muito comum quando você está estudando. Então, quando você está estudando, você precisa memorizar conceitos. Aliás, né, você vai ter que ir além de memorizar, você vai ter que compreender esse conceito. Porque a questão de você compreender como a memória funciona é só um passo para você melhorar a forma como você aprende também. Mas é um passo muito importante, porque sem ela, sem compreender como a sua memória funciona e como você pode trabalhar para que a sua memória funcione cada vez melhor, né? De que tipo de práticas, hábitos você pode cultivar para melhorar, né, essa retenção de informação na sua memória. Isso tudo é muito importante para melhorar também o seu aprendizado. Então, aí falando sobre, mais uma vez, né, resumindo, a memória explícita são informações que você pode exprimir verbalmente, fatos, eventos e conceitos. Entendido? Então, uma outra categoria de MLP, né, eu esqueci aqui, né, existe também as subdivisões da memória explícita. Então, vamos ajeitar aqui para você conseguir visualizar melhor. Deixa eu puxar isso aqui um pouco mais para cima. Então, aqui nas subdivisões da memória explícita, nós temos a memória episódica
e a memória semântica. Isso são subdivisões da explícita, tá? Então, mas ele tem todos esses nomes aqui, mas é fácil compreender, porque saber que memória episódica tem a ver com o quê? Com episódios, né? Por exemplo, né, quando você lembra alguma coisa, no dia em que eu me formei na faculdade, o dia em que eu dei o meu primeiro beijo, o que mais que fica guardado na memória? São muitas informações, né, que a sua memória costuma guardar dentro de episódios. Você consegue lembrar, por exemplo, a distinção de hoje e ontem, justamente porque você consegue guardar na sua memória, né, episódica, a diferença do que aconteceu ontem para o que aconteceu hoje, né? Então essa é a memória episódica. E além da memória episódica, uma outra memória que é muito importante para o processo de aprendizagem é a memória semântica. Na memória semântica é que nós guardamos fatos e relações entre fatos, ou conceitos e relações entre conceitos. Um exemplo que eu coloco aqui é essa frase aqui: Paris é a capital da França. Então, nesta frase aqui, existe implícito na frase algumas informações que a gente não deixou essa informação explícita no contexto aqui, mas você precisa saber anteriormente. Por exemplo, né? Paris. O que é Paris? Paris é a capital da França. O que quer dizer isso, capital da França? O que é a França? Então você precisa já ter esse conhecimento e compreender que França é um país, e a capital é uma cidade que é a sede do governo. Então essa cidade para a França é Paris. Então toda essa informação, que é uma informação que está implícita nessa frase, ela diz respeito a conhecimentos anteriores. Por isso que a memória semântica, ela traz justamente essas ligações de um fato com fatos anteriormente conhecidos, ou de um conceito com conceitos anteriormente conhecidos. Então essa é a memória explícita. Uma outra categoria de memória que existe é a memória implícita. Para cá é a memória implícita. O que é a memória implícita? É a memória que você não consegue expressar facilmente utilizando palavras. Então, não dá para falar de maneira muito rápida ou de uma maneira apenas com simples frases, né, dizer exatamente o que seria esta memória. Então, eu estou falando de habilidades, eu estou me referindo a hábitos. Existem algumas coisas que a gente faz, né, que a gente repete no nosso dia a dia, como alguns hábitos, né, que esses hábitos estão bem gravados na nossa memória. Nós não esquecemos como executar aquelas tarefas, e elas são gravadas vivamente na nossa memória. E a memória que vai guardar essas informações é a chamada memória implícita, né, onde nós podemos armazenar habilidades ou hábitos. Vai ficar mais fácil quando a gente falar aqui das subdivisões dela. Por exemplo, a memória procedural, ela tem relação com habilidades motoras. Então, por exemplo, quando nós aprendemos a andar de bicicleta, é uma informação e uma habilidade de longa duração. Então, é difícil uma pessoa, uma vez que aprendeu a andar de bicicleta, esquecer como andar de bicicleta. Existe até aquela ideia, né, aquela frase que nós usamos muito, né? Nós costumamos dizer assim: é como andar de bicicleta. O que a gente quer dizer com isso? A gente nunca esquece, tá? É uma memória procedural, andar de bicicleta. Por quê? Porque ela tem a ver com habilidades motoras. Você aprendeu como se equilibrar em cima da bicicleta, aprendeu como pedalar uma bicicleta, como virar ela para a direita, para a esquerda. Então é uma habilidade que você aprendeu, que você adquiriu, e que você guarda aquela habilidade no seu cérebro, para ela não esquecer como é que anda de bicicleta. Um outro exemplo: tocar violão. Então, é difícil aprender a tocar violão? É difícil. Você precisa praticar todos os dias, você precisa saber como posicionar a mão para tocar um acorde, saber como utilizar a mão direita para fazer o movimento sonoro, para o violão emitir algum tipo de som.
Mas depois que você aprende essa habilidade, ela é difícil de ser esquecida. É claro que qualquer habilidade, quando você deixa de praticar aquela habilidade, é aquela ideia de enferrujar, né? Não tem, quando a gente diz assim, eu estou meio enferrujado. É quando você tem muito tempo que você não pratica uma habilidade motora que você já adquiriu anteriormente, e por essa falta de prática, né, o seu corpo, né, a sua função motora do seu corpo, ela meio que esquece como é que você faz para tocar. Mas, à medida que você volta a praticar aquela habilidade, não é a mesma velocidade de quando foi a primeira vez que você adquiriu aquela habilidade. Você consegue recuperar rapidamente, né, a habilidade, por exemplo, de tocar o violão, depois de um tempo que você não toca. Tá? Uma outra subdivisão de memória implícita é a subdivisão de condicionamento. Essa subdivisão é muito explorada em situações onde você precisa condicionar um determinado hábito seu a algum estímulo. Então, isso é muito comum de acontecer em algumas situações, como no marketing e em outras situações, como no dia a dia mesmo, né, da nossa convivência familiar. Existem muitas coisas em nossa memória que são condicionadas. Nós aprendemos certa informação por condicionamento. Um exemplo, né, disso aí, dessa associação por estímulos, é quando você sente medo, né, você tem aquela sensação de medo ao ouvir um trovão, né, principalmente quando você tomou um susto por causa de um raio, né, você viu um raio cair muito perto de você, e aí você se assustou, se abalou com aquilo ali. Então toda vez que você escuta agora um som de trovão, você se treme de medo, né, por conta daquela experiência anterior. Então existem muitas pesquisas que já foram realizadas nessa área aí de aprendizagem por condicionamento, né, que a aprendizagem comportamental, né, a área que estuda essa subdivisão aí, tá, de memória implícita não declarativa por condicionamento, ok? E aí a última parte do nosso vídeo vamos falar um pouquinho sobre processo de consolidação. O que é isso, processo de consolidação? O processo de consolidação é como as memórias de longo prazo são formadas. Porque, veja bem, quando você começa a estudar um determinado assunto, matemática, biologia, qualquer assunto que você está estudando na escola, você começa a estudar aquele assunto e você começa a utilizar a sua memória de curto prazo, a MCP inicialmente. Porque você precisa raciocinar sobre aquele assunto, vai montando o seu castelo de informações, seu castelo de cartas de informações, em cima daquele conhecimento ali, até que finalmente, um determinado dia, aquela informação fica guardada na sua memória por um prazo maior, né? Maior do que simplesmente algumas horas que você estava estudando ali. Então, como é que isso acontece, né? Como é que uma memória ela passa de curto prazo para longo prazo? Como é que isso acontece? Existem algumas formas disso acontecer nesse processo. O primeiro é através do significado. Então, quando uma coisa é muito significativa, você entende na hora que está estudando, isso é muito importante. Isso é importante, até há uma importância do ponto de vista pessoal, né? Pessoalmente aquilo é muito importante. Como assim? É importante para mim, é algo que eu gosto muito, é algo que envolva emoções, por exemplo, não? Envolve uma série de emoções ali, porque eu estou estudando aquilo. Pode ser emoção de alegria, de comoção, pode ser uma emoção de tristeza também, né? Então, toda vez que há um significado muito forte associado àquele conhecimento que você está estudando, então existe uma boa probabilidade daquele conhecimento já passar para a memória de longo termo, né? A memória de longa duração. Uma outra forma se aquele conteúdo não tem tamanho significado, né? Porque o seu cérebro ele tem que selecionar o que é que eu vou guardar na memória de longa duração, né? Então, se ele observa que você não está dando muita importância para aquele conhecimento, ele diz, olha, parece que
não é tão importante assim. Então, provavelmente vai ser uma informação que vai se perder rapidamente. Uma forma que você tem para dizer para o seu cérebro, olha, essa informação é importante, você precisa guardar essa informação, é através da repetição. Então, você estudou hoje, aí amanhã você pega aquele mesmo conteúdo e estuda de novo, no outro dia de novo, ou então na outra semana de novo, né, e você vai dando um tempo mais esparso, né, mais uma escala de tempo maior entre uma vez que você estudou e a repetição do estudo. E aí o seu cérebro começa a entender, olha, parece que isso aqui é realmente importante, porque eu estou estudando, depois eu estudo de novo, há uma repetição do estudo. Então, aumenta a probabilidade do seu cérebro guardar aquela informação de uma maneira mais longa, mais duradoura. Uma outra forma de você passar a informação para a memória MLP é através da organização. Como funciona isso? Quando você pega aquele novo conhecimento e organiza aquele novo conhecimento através de classificação, categorização e associa aquela informação a alguma informação anterior, né? Veja que eu estou falando de links, estou falando de ligações de nova informação com informações anteriormente já armazenadas na MLP. Então, isso também facilita o processo de memorização em longo termo, né, em longa duração. E, finalmente, através do contexto. Então, existe uma forma, uma técnica de memorização, né, que é chamada o processo de consolidação, por contexto. Como assim por contexto? Vou dar um exemplo aqui, né? Imagina que você está andando na rua e de repente sente aquele cheiro de um bolo de chocolate que é igualzinho o cheiro do bolo de chocolate que a sua avó fazia, né? Aí automaticamente você vai ser invadido por uma sequência de memórias completas ali que vai te remeter à casa da sua avó, no período da sua infância, onde você ia muito à casa da sua avó. E você vai conseguir lembrar de detalhes, né, sobre esses momentos. Vai lembrar da casa da sua avó, do sofá da casa da sua avó, da cor da cerâmica da cozinha, da marca da geladeira, da foto que tinha na geladeira. Então, são memórias vívidas anteriores que você teve acesso àquela memória toda simplesmente por um gatilho sensorial que foi o aroma daquele bolo de chocolate que lembrou o bolo da sua avó. Então, isso nós falamos, né, nós chamamos isso de memória que é armazenada por contexto. Há todo um contexto aí, né, que também está relacionado com uma questão emotiva, né, você lembrar de um tempo onde você passava um bom tempo na casa da sua avó, né? Isso é só um exemplo, tá, para vocês compreenderem a ideia do contexto. Mas baseado nessa ideia de guardar informação por contexto, é que foi criado lá atrás, na Grécia Antiga, um método, né, que é chamado método Locke, ou método Castelo da Memória. Né? Você pode procurar na internet sobre Castelo da Memória, ou método Locke, que é um método antigo usado pelos gregos lá da Grécia Antiga para memorizar discursos inteiros. Então, imagine aí uma pessoa que o trabalho dele na Grécia Antiga era fazer discursos. E naquela época não existia muito essa de você escrever o discurso, o acesso ao papel, né, para escrever, de alguma forma registrar tudo que você estava querendo falar no seu discurso. É um acesso muito complicado, muito difícil. Então, essas pessoas tinham que usar o recurso que eles tinham. Qual era? Era a memória. Então, tinha que memorizar um discurso inteiro, que durava horas discussando ali, na memória, todo ele na memória. E como é que eles faziam isso, gente? Era através dessa técnica aí chamada método Locke. Como é que funciona mais ou menos esse método? Né? Imagine esse exemplo que eu dei agora, da casa da vovó lá, né, que você conseguiu acessar. Então, se você tem aquela informação muito vívida, né, daquele local, você sabe exatamente como era a casa, né, então você consegue fazer um mapa inteiro, né, daquela casa onde você passou um bom tempo da sua vida.
E aí você consegue visualizar, né, vividamente na sua memória cada cômodo daquele lá da casa da sua avó, por exemplo. Então, o método Locke, ele usa essa ideia, essa memória geográfica muito viva que você tem de alguma coisa do passado seu, por onde você passou, e você pode tentar fazer associações, tá? Em cada cômodo da casa há alguma coisa que você precisa memorizar. Vamos dar um exemplo aqui. Eu preciso memorizar o nome de todos os componentes da tabela periódica, né? Todos os elementos químicos lá. Então, uma forma de se tentar memorizar, utilizando essa técnica, é tentar memorizar, o oxigênio eu vou colocar na cozinha. Aí você começa a imaginar onde cada um desses elementos estariam na casa, né? E aí você acessa essa memória e quando você vai percorrendo pela casa, você vai visualizando cada um desses elementos, desses elementos químicos em cada cômodo da casa, né? Sentado no sofá, na mesa de jantar, na cozinha, cozinhando alguma coisa. Você imagina que um outro elemento está deitado na cama, e assim por diante. Então, você começa a fazer todo esse processo de imaginação, que ele é todo atrelado a uma memória que você tem de um local, né, de uma casa, por exemplo, e todos os cômodos dele. Então, isso facilita, é uma técnica de facilitação de memória. Então, é isso, pessoal, o que eu tinha para falar hoje. Se vocês acharam esse conteúdo, esse vídeo interessante, as informações válidas, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, deixa aí o seu like nesse vídeo. E segundo, coloca um comentário dizendo: professor Jovens, eu gostei muito dessa informação que o senhor passou. Ou pede um novo conteúdo, se você quiser. Fica à vontade, tá? Para sugerir novos conteúdos. Nos próximos vídeos eu planejo falar um pouquinho mais de técnicas mais práticas de como você pode fazer organização de conteúdo para estudar, etc. Então, existe uma série de técnicas que nós podemos aplicar no momento que nós estamos estudando, tanto para melhorar a nossa memória, né, a possibilidade e a probabilidade da memória guardar aquela informação, como também para facilitar a compreensão, né, de guardar todo aquele conhecimento que você está estudando. Então, nos próximos vídeos, eu pretendo fazer isso. Então, me diga aí se está gostando, se você acha que está legal, se eu preciso alterar alguma coisa, se tem alguma coisa que você acha que é interessante eu trazer aqui em um novo vídeo. Então, fica à vontade aí para sugerir. Então, beleza, gente? Então, eu agradeço a atenção de quem ficou até agora e tchau, tchau, até o próximo vídeo.